foi um garoto briguento, cresceu, aprendeu a dialogar com o tráfico e com a polícia na tentativa de resgatar jovens do caminho do crime por meio da ONG carioca Afroreg. O preço de tudo isso, conta pra gente, José. José Júnior, mais conhecido como Júnior, mas o nome dele é José. É isso aí. Prazer estar aqui com você. Olha, o preço disso é que eu passei boa parte da minha juventude dedicada ao Grupo Cultural Afroreg, né? Então, assim, não me arrependo de nada. Perdi muitos amigos antes do Afroreg, durante o Afroreg também. E quando você faz um trabalho diferenciado, focado no epicentro do problema, da violência, você acaba se arriscando muito. E aí você acaba tendo, ao decorrer dos anos, você acaba perdendo pessoas muito próximas. É o preço que eu pago hoje. Eu queria saber quem é o José Pereira de Oliveira Júnior. Boa pergunta, porque é talvez a pergunta mais difícil para mim. Inclusive agora, em dezembro, saiu minha biografia, né? Foi o Luiz Erlanger que escreveu. É uma biografia que alguns consideram polêmica, porque eu falo várias histórias que eu nunca tinha falado anteriormente. Eu me considero uma pessoa difícil, né? Eu acho que eu sou o meu melhor e o meu pior. Meu melhor amigo, meu pior inimigo, muitas vezes, porque a gente acaba se sabotando muitas vezes. Mas eu me considero uma pessoa muito leal, uma pessoa muito correta e que busca, geralmente, remar contra a maré. E eu, geralmente, quando alguém me fala assim, não faça isso... É aí que você faz. É aí que eu faço. Eu tive até um caso recente, o Afroreg montou uma produtora audiovisual. E no auge da crise que a gente está vivendo, e eu fui buscar alguns investidores. E todo mundo me falou assim, eu pensei no Armínio Fraga para ser o meu investidor. Um dos investidores. E todo mundo me falou, não peça ao Armínio Fraga. Todo mundo me falou isso. Eu bati na porta do Armínio e pedi para o Armínio. O Armínio virou meu sócio. Então, assim, eu acho que a gente muitas vezes tem opiniões próprias e nem sempre a maioria tem razão. Na grande maioria das vezes, a maioria não tem razão das pessoas. Aliás, você tocou num assunto que é curioso, porque isso pode ser visto como teimosia, pode ser visto como um cara cri-cri, implicante, você sabe isso, claro, né? Quando você vai contra a maré o tempo inteiro, uma vez ou outra, beleza, mas quando você vai contra a maré o tempo inteiro para falar, pô, mas lá vem o Júnior, lá é chato, ele é implicante, e lá vem ele contra todo mundo, você sente isso também, não? Não, porque, na verdade, Adriana, assim, eu perdi, assim, diferente da maioria das pessoas, eu perdi praticamente todos os meus amigos da minha juventude, todos eles foram mortos. Então, assim, eu dei muita sorte em estar vivo e fui muito protegido por Deus. Então, eu sempre, de alguma forma, busquei não seguir o caminho que todo mundo seguia. Eu não estou falando na questão da politicamente correto, não, do bonzinho, não. Eu digo o seguinte, muitas vezes eu preferi seguir caminhos opostos, seja da questão da violência, a questão mesmo da formação, qualificação. Por exemplo, eu só tenho um ensino fundamental, mas sempre busquei me formar e me informar. Né? Não que eu acho que isso seja motivo de orgulho falar aqui que eu não estudei. Para mim não tem orgulho nenhum em falar isso. Mas ao mesmo tempo eu me preparei muito para chegar onde eu cheguei. Só que eu nunca fui uma pessoa que puxei saco de ninguém ou mesmo quis, sabe, impor a minha opinião para ser diferente. Eu acho que eu coloco aquilo que eu sinto, que eu penso. Eu sou muito intuitivo, né? Talvez minha grande qualidade é deixar muitas vezes assim, esse oráculo que nós temos íntimo chamado intuição, eu ouvi bastante, eu ouço bastante a minha intuição. Júnior, você falou um pouquinho assim do quanto você foi abençoado, que você perdeu seus amigos, mas como foi a sua infância mesmo? Você consegue contar assim, resumidamente? Claro. Como é que foi? Foi infância assim, na verdade suburbana, né? Eu nasci em Ramos, né? Mas eu me considero uma pessoa criada no centro do Rio, cheguei aos 10 anos de idade. Tive muito problema de violência doméstica, né? Com relação ao meu pai e minha mãe. Não tenho meu pai já faleceu, mas nunca foi uma referência para mim de algo positivo. E eu acho que eu nunca fiz nada de errado pelo amor que eu sinto pela minha mãe. Então, assim, muitas vezes, assim, nessa coisa da relação do filho com a mãe, eu, por exemplo, considero um filhinho de mamãe. E quando eu falo isso, as pessoas falam, pô, você, aquele cara do Afroreg que se mete com violência, com bandido, com traficante, media a guerra, eu me considero filhinho da mamãe no aspecto de quê? Do amor por ela ser tão grande, que ela foi tão decepcionada ao longo da vida dela, foi roubada, foi enganada, foi agredida, que eu falei, porra, eu não posso, sabe, fazer parte desse time que fez tanto mal à minha mãe. Então, eu nunca fiz nada errado por causa da minha mãe. Você não deixa eu ver seu esmalte, que eu não estou resistindo a esse esmalte azul. A sua mãe é viva? É viva. O que ela acha desse esmalte azul? Ela nunca comentou, não. Então, eu estou comentando, como é o nome dela? Clenair. Clenair. Detalhe, hoje é aniversário da minha mãe. Ah,
Ai, dona Clenair, parabéns para a senhora, parabéns pelo filho lindo. E olha, seu filho pinta a unha de azul, ele vai contar pra gente por que agora. A senhora nunca perguntou, mas eu perguntei. Por que você pinta a unha de azul, de preto, de vermelho? Não, só pinto de azul. Na verdade, azul? o azul é a cor da cura. E eu lido muito com mazelas, né, com muita doença social. Então eu tive um sonho com relação a um amigo meu, que é um policial, e no sonho ele era assassinado e no momento que ele foi assassinado saiu uma luz azul da minha mão e acabou protegendo ele. Então a partir daí, isso deve ter uns 4, 5 meses, eu passei a pintar a minha unha de azul. E ficou bom, viu? Ficou, porque você tem todo um vendo estilo. de você, que é uma mulher elegante, cara, combina, que entende de chique. moda, comportamento. Não, ficou chique, você porque é você é muito todo estilosa. estiloso, todo estiloso, deu certo. E esse símbolo que você carrega no peito tem algum sentido tem, também? Ou é só um enfeite? Não. Nada meu enfeite. Eu sou todo tatuado, tudo tem a ver com uma questão religiosa, ou mística, ou alquimista. Cada coisa aqui tem um símbolo. Essa estrela aqui é a estrela de Davi, que representa o judaísmo. Em torno aqui é um símbolo que tem a ver com o Islã e um símbolo cristão. Na verdade, tem a ver com o caminho de Abraão. Abraão é o pai do monoteísmo e é o único personagem na história que consegue dialogar com as 3 grandes religiões. Então, isso aqui é um símbolo que eu uso, porque um dia eu vou fazer o caminho de Abraão, que é um caminho que existe há milênios, né? E foi recentemente resgatado por um diretor de Harvard chamado William Ury, que é um dos maiores mediadores de conflitos do mundo, que me convidou a fazer o caminho. Então, essa estrela aqui, ela simboliza as 3 grandes religiões, já que tem os símbolos todos aqui. Quando você fizer o caminho, você volta aqui para contar pra gente. Não, mas aí vai virar um programa de TV. Ah, entendi. Mas eu vou acompanhar, então. Ótimo. Eu vou acompanhar essa Obrigado. história na internet, vou acompanhar na televisão. Júnior, onde tem seu nome, às vezes tem polêmica, né? Até pelo universo que você vive mesmo, não tem muito como escapar. Como é que você administra isso? Você é o cara que, quando lê uma coisa que não é verdade ou que é só uma polêmica, você liga, você deixa para lá. Como é que você administra essa relação da polêmica com o teu nome? A maioria das polêmicas sobre mim são verdades. A maioria são verdades, né? Quando fala que eu tive com uma pessoa da alta cúpula do crime, quando dizem que eu, por exemplo, talvez uma das piores polêmicas que eu vivi foi em 2014, por ter feito a campanha do Aécio, porque, teoricamente, as pessoas achavam que eu tinha cara do PT. Então, quando um cara que é premiado dentro e fora do Brasil pelo trabalho social, pelo trabalho, inclusive, tido como de esquerda, apoia um candidato de centro do PSDB... Causa um mal-estar. Causou um grande mal-estar, que, se você me perguntar assim, me fala X coisas que mais deram orgulho na tua vida. Bem, eu te falo que o primeiro foi o Afro-Reg, o segundo foi ter feito a campanha do Aécio. Eu tenho um orgulho, assim, eu me sinto tão bem quando eu me vejo fazendo a campanha do Aécio, porque foi a luta, na verdade, essa estrela aqui, né, é a estrela de Davi. Foi a luta de Davi contra Golias. Né? Então, assim, foi o que eu me sinto muito Davi nessa história da campanha, porque a gente tinha toda uma máquina do mal contra, e assim, a gente conseguiu lutar e provou que a gente estava certo. Os dias aí estão mostrando aí, o momento atual do país mostra que a gente estava certo. Então eu tenho muito orgulho de ter participado dessa campanha. Difícil chamar de José Júnior, eu prefiro Júnior. Júnior direto. Júnior direto. Júnior. Júnior, conta pra mim. Você vai ter que relembrar agora, porque são 23 anos de Afro-Reg, né? Minha memória é boa, pode perguntar. Eu quero saber por que surgiu o Afro-Reg, como surgiu o Afro-Reg. O Afro-Reg surgiu exatamente no vácuo da morte dos meus amigos. Né? Então, tipo, eu com 21 anos, o segundo cara mais velho, onde eu morava, tinha 16. Então eu criei o Afro-Reg com 23 para 24. Eu comecei a fazer festas de funk, porque assim, o funk da minha época, eu tenho 47 anos. Né? Eu sou uma pessoa assim, na verdade, eu briguei muito em baile funk, mas eu briguei de verdade. Né? Assim, eu sou da última geração que ainda brigava na mão, fisicamente falando, sem arma. O tal do mano a mano. Do mano a mano é liberado. Então, assim, você podia ter uma pessoa armada na tua frente, se você falasse para ela, mano a mano é liberado, o cara tinha que tirar a arma e brigar contigo na mão. Eu dei muita sorte, quer dizer, até meus 17 anos eu apanhei. 17 anos em diante eu bati mais do que apanhei. Na verdade, a partir de 17 anos eu não apanhei mais, só bati. Isso eu falo com orgulho. Percebi. Notei que você tem um certo orgulho aí, isso notei. Tem. Mas não que eu brigue mais, a minha briga agora é outra. Então, assim, esse vácuo me deixou, digamos assim, com vontade de fazer algo, não era para salvar os outros, para me salvar primeiro. Porque eu poderia fazer um discurso belíssimo aqui, falando, não, me preocupei com A, B, C. Mentira, me preocupei comigo. Eu tinha que sobreviver. Né? Então, a partir dos eventos que eu fazia de funk, depois fiz eventos de reggae, eventos muito pequenos, tivemos a ideia de criar um jornal chamado Afro-Reg, isso em 93. Você não fez isso sozinho, você teve ajuda de amigos? Eu não trabalho sozinho, eu na verdade, eu considero o Afro-Reg o time do Barcelona, eu sou o Pepe Guardiola, que não é mais o técnico do Barcelona, eu sou o técnico, né?
Assim, sou técnico, também sou camisa 10 às vezes. Claro, tem que fazer o um gol. gol. É, isso aí. Mas, assim, eu fiz isso motivado a esse vácuo que tinha. E também era um período que o Rio de Janeiro era muito violento. Você teve duas grandes chacinas, a chacina da Candelária, Lembro depois muito. teve a chacina de Vigário Geral. Lembro. Então, assim, a violência hoje voltou a ficar muito forte no Rio. Mas nos anos 90 era infinitamente maior. Não se compara a violência dos anos 90 com a violência atual. Você não tinha acesso a telefone celular como você tem hoje, a internet. Eu lembro que numa favela do Rio você tinha um telefone comunitário, que é o antigo orelhão, para a favela inteira. Você não tinha ninguém com telefone em casa. Então, a comunicação era muito difícil. Então, muitas vezes, a violência, os assassinatos, o crime, ele não tinha muita visibilidade. Hoje mudou bastante. Claro. Né? E assim, Você acha que melhorou nesse capítulo? Eu acho que melhorou, por mais que as pessoas possam não concordar comigo. Melhorou muito, né? Melhorou muito, eu acho. No Rio voltou a ficar bastante violento, mas não se compara com os anos 90. Nada se compara aos anos 90. Então, Júnior, foi uma decisão de coração também, né? Uma decisão para você se salvar a sua pele ali. Salvar você falou, opa, deixa eu criar daí uma poder coisa contribuir aqui, com outras pessoas também. porque senão eu vou ter que dançar essa música. Você sabia que você nunca dançaria essa música ou você já chegou a dançar um pouquinho? Eu já fui preso algumas vezes por briga, não por ter cometido nenhum tipo de crime. Eu nunca, por exemplo, experimentei nada com álcool na minha vida, nunca fumei maconha, nunca cheirei, eu nunca fumei cigarro, nunca nem toquei. Né? Então, assim, eu sempre tive uma coisa meio blindada, que é uma coisa muito da questão, acho até energética, mental, astral, talvez até espiritual. Né? Eu nunca tive contato. Ao mesmo tempo, eu tinha uma violência dentro de mim muito grande. Então, esse vulcão, quando ele entrava e entra em erupção, hoje ele não entra mais fisicamente como ele entrava, mas ele entra de outra forma hoje. Então, assim, hoje eu me coloco em risco, muitas vezes, quando o vulcão entra em erupção, por causas que eu acredito. Né? Eu citei uma causa como a do AS, mas tem outras causas que eu me envolvi, de pessoas, inclusive, que iam ser assassinadas, pessoas que foram estupradas, pessoas que tiveram vários problemas, e acabei me colocando numa situação de risco, né? Muitas vezes, e não me arrependo de nenhuma delas. E como é que o jornalista Luiz Erlanger entrou na tua vida? Em 2001, ele tinha acabado de assumir a Central Globo de Comunicação e ele estava reativando o Criança Esperança, que é um programa da Globo, né, que arrecada dinheiro para poder investir em projetos sociais. E aí o Luiz Roberto Pires Ferreira, que era assessor dele, falou da gente. Né, eu não me conhecia o Beto também. Da gente, quando você falou do Afro-Reg para ele. Do Afro-Reg. E aí, na época, o Criança Esperança era uma coisa assim, muito artista top. E a gente foi o primeiro projeto social a se apresentar no palco com a mesma projeção, com o mesmo espaço de um artista muito famoso da época. Isso projetou muito o Afro-Reg. E a partir daí, o Afro-Reg passou a ter, por exemplo, aqueles anúncios, aqueles filmes, como se fossem comerciais pagos, dentro da Globo nacionalmente. Isso fez com que o Afro-Reg ficasse conhecido nacionalmente. Então, o Erlanger deu esse espaço, ele se preocupava muito comigo. E quando eu passei a correr risco de vida, eu passei a correr risco de vida muitas vezes, né? Ameaça? Ameaça e tentativa de assassinato. Ah, você chegou... Tentaram algumas vezes, mas não conseguiram, por isso que eu estou aqui, né? Não, claro, mas eu não sabia que chegaram... Tentaram fazer planos. Inclusive, semana passada, tive com uma pessoa que me falou que teve que me defender contra algumas pessoas que queriam me matar. Nem sempre, pode ser bandido, pode ser policiais, tem vários... Digamos que o meu anti-fã-clube, ele não é tão grande como o meu fã-clube, graças a Deus, mas eu tenho um anti-fã-clube também. Meu Deus! E o Erlanger, todas as vezes que eu tinha problemas, a Globo, eu tenho, assim, cara, a relação que o Afro-Reg tem com as organizações Globo, até com a família Marinho, e com o Erlanger é uma relação muito correta, muito parceira, né? Já vivi situações que pessoas do Afro-Reg, um menino, que era um menino, né, que era do nosso orquestra de violino, ele estava com leucemia, muito mal, e o Zé Roberto Marinho me telefonou e falou, o que precisar, a gente vai ajudar. E essa ajuda é financeira. Então, assim, quando que o dono de uma emissora de TV vai se preocupar com um moleque da favela, que está à beira da morte, ele liga pessoalmente, não foi o assessor, para oferecer ajuda. Mas essa foi uma história que você conseguiu conquistar também, né? Junto com o Luiz. Acho que o Luiz, não, ele chegou como seu amigo e te ajudou a conquistar essa situação. Ele virou amigo, assim, na verdade o Erlanger, inclusive ele é sócio da minha produtora também, né, da produtora do Afro-Reg. Mas a ideia da biografia, o Fio na Navalha, foi dele ou tua? Só dele. Eu não queria fazer. Ele me convenceu da seguinte maneira, eu não queria fazer. Eu tinha várias propostas, e de escritores muito famosos, e de editoras muito grandes. Nos últimos 5 anos eu recebi muitas propostas, até internacionais. Eu não queria, que eu falei, cara, sei lá, na época eu estava entre 43 e 45, eu falei, porra, a partir de 50 a gente começa a falar. Como é que ele me convenceu? Ele falou o seguinte, você corre risco de vida,
Você pode ser assassinado a qualquer momento e vai ser muito ruim fazer tua biografia depois que você morrer. Foi assim que ele me convenceu. Júnior, agora sim, quero falar de medo, quero falar dessa sensação. Se o Erlanger, que é seu melhor amigo, seu sócio hoje e o autor da biografia, e ele que inventou, que teve a ideia de fazer essa biografia no fio da navalha, né? Isso. José Júnior no fio da navalha. Você sente que você está no fio da navalha? Você sente que isso pode acontecer? Olha, isso pode acontecer. Eu me sinto no fio da navalha, mas eu não tenho medo de morrer. Eu me preparei para morrer com 16 anos. Ai, então, Júnior, que horror! Meus amigos morreram nessa época, então não tinha nenhuma diferença. Eu faço hora extra há 31 anos, é assim que eu vejo, porque ao longo desses 31 anos, várias vezes eu poderia ter morrido. Eu sei disso. Então, eu também sei que eu tenho uma certa proteção, que é uma proteção, acho que também no plano físico, mas principalmente no plano astral, mental, espiritual. E, geralmente, pessoas que fazem aquilo que eu faço, a história mostra, elas acabam morrendo muito mais por assassinato, alguma intervenção desse tipo, do que pela idade. Então, assim, mas eu acho, Adriana, sendo muito sincero com você, não que eu queira morrer, mas se eu morrer fazendo o que eu faço, eu também procurei, de verdade. É diferente. Não consigo entender, Júnior, está me dando nervoso ouvir não, você porque é o responder seguinte, assim. se eu lido em situações de extremo risco, que eu sei que eu posso ser morto, eu continuo fazendo isso, não é que eu esteja procurando. Eu acho assim, é muito ruim se um dia, né, eu abrir, né, sabe, receber uma mensagem que você foi assassinada porque estava no lugar errado. É uma pena, você não atua no meio que eu atuo. Entendi. Agora, um policial, o probabilidade exército está no muito Haiti. maior. Cara, então não vai. Se muda, né? Eu recebi um telefonema do ex-ministro José Eduardo Cardoso e do secretário Beltrame há 3 anos atrás, falando: você tem que sair do Brasil amanhã. E eu não saí, eu fiquei, né? Então, assim, tem um teimoso, tinhoso. Não é questão de ser teimoso, é o seguinte, se eu sair, eles venceram, cara. Tem isso. Sacou? Aí é o seguinte, mais uma vez o mal vence e as pessoas fogem. Eu preferi ficar. Por que eu tenho que sair? Quem tem que sair são eles, não sou eu. E nesse momento que você sente que tem épocas em que você se expõe mais, em que a coisa está ficando mais perigosa para você, você faz alguma coisa para se proteger? Você não sai de casa, você não vai nos lugares, ou você toca a tua vida normalmente? Eu tenho escolta 24 horas, né? Mesmo aqui em São Paulo tem pessoas ali fora me esperando. Então o que acontece? A pior cena da minha vida foi o dia antes do nascimento da minha eu tenho 6 filhos. 6 filhos? Então assim, da minha 6ª filha. Quantas esposas? Uma. Uma? 6 filhos? 5 com ela. 5 com ela. Então é o seguinte, quando a gente foi para a maternidade, a polícia cercou a maternidade para a gente entrar. E aí, assim, naquela noite, eu sonhei que a minha filha nascia morta e a minha ex-mulher também tinha morrido durante o parto. E deu tudo certo, mas uma coisa que me marcou foi quando eu fui para o berçário com a minha filha, quem estava no vidro não era nenhum parente, eram 2 policiais do BOPE. Então, assim, isso me marcou muito. Isso me deu mais força ainda para partir para dentro. Porque, assim, na verdade, eu não fico acuado. Eu também ataco. Ataco no aspecto não da violência, mas eu ataco quando sou convocado para ir num julgamento e eu falo o que eu penso, quando eu sou convocado pelo Ministério Público, ou muitas vezes conversando com a imprensa, assim, eu não fico quieto. Assim, eu não me acovardo, eu nunca nego o que eu tenho que dizer. Eu me inspirei muito em algumas pessoas também. E as pessoas que me inspiraram, nenhuma delas atuavam da forma que eu atuo. Por exemplo, eu sempre busquei bater meu próprio recorde. Tá? Eu sempre busquei me superar. Meu maior ídolo, você conheceu muito, que foi o Senna. Meu maior ídolo foi o Senna. O Senna me inspirava, eu já tinha uma Afro-Reggae já, eu falava, eu quero ser igual a esse cara, não quero pilotar a Fórmula 1, eu quero, sabe, porque ele tinha aquela coisa, né, de ele queria bater o próprio recorde dando volta no treino. Eu quero bater meu próprio recorde o tempo inteiro. Eu me inspiro nele o tempo todo, né? Mesmo fazendo uma coisa muito diferente, né? Então, assim, as minhas referências não são referências assim. Gosto muito do Mandela, o Gandhi, mas meu maior ídolo é o Senna. Então, assim, eu trago muito isso. E, ao mesmo tempo, eu sempre pensei assim, porque eu ia morrer jovem, como ele morreu jovem, né? Então, não que eu queira, como ele também acho que não queria. Mas isso era uma coisa que estava sempre na sua cabeça. Tá na minha cabeça. Não que estava. Tá. Ai, Júnior, para, muda. Não que eu queira morrer, porque é o seguinte, olha só. Adriana, é o seguinte, Adriane, quando você lida com a possibilidade sem sofrimento, como é que eu faço? Eu não penso.
Se eu pensar, eu não faço. Você acha que tem vida após a morte? Você acredita nisso? Claro que eu acredito. Totalmente. Claro que eu acredito. Você acredita em Deus e acredita em vida após a morte? Eu creio em Deus. Eu lido muito com alquimia, com magia, e eu sou eclético. Então, assim, eu passei por hinduísmo, budismo, testemunha de Jeová, já estudei sobre o Islã, sou cristão. Então, assim, eu tenho vários símbolos que eu uso aqui. Eu sou um pouco assim também. Eu gosto por exemplo, de no conhecer candomblé, todas as eu sou religiões. Ogum com Xangô, entendeu? Então, assim, eu tenho várias referências, eu tenho várias Falta tatuagens. proteção aí, né? Eu Olha não só, tem tatuagem, eu não tem creio símbolo. que seja proteção. Não? Não, não é isso que me protege. O que te protege? Deus me protege, eu acho que é ser correto, íntegro, entendeu? Sabe? E não dá mole. Júnior, você sabe que, ouvindo a tua história, que é diferente de ler, eu sempre li muito a seu respeito, mas é diferente de te ouvir contar. Tem sempre uma conversa que ronda quando se fala de Rio de Janeiro, que tem uma apologia ao crime organizado, que tem uma apologia ao baile funk, uma apologia ao tráfico. Como é que você vê essa situação? Porque todos os gatos são pardos, está todo mundo ali de sunga na praia no Rio de Janeiro. De repente, a pessoa que você está trocando uma ideia aqui pode ser sei lá, o homem que comanda o tráfico do morro, pode ser um influenciador, sei lá. Impossível. E você nem sabe. Mas não. Não? Isso é ficção. Isso é fake. Isso é mentira. Primeiro que o grande criminoso... Por que é fake? Você acha que eles não vão à praia? Não vão, porque eu conheço bem, né? Essas pessoas não vão para a praia? Isso eu posso te falar, porque eu conheço muito bem. As pessoas não vivem, não vão para a praia. Não, assim, não é questão de ir à praia, pode de repente ir à praia no interior da Bahia, mas assim, um cara desse que está falando, chefão, não vai, assim... Adriana, é o seguinte, tem muito mito, muita história, muito blá blá blá, muito caô. Né? Então, assim, assim, o crime não é o creme. Entendeu? Então, assim, essa coisa que o nego fica falando, sabe assim... Você não concorda com esse papo? É verdade, não eu não acha concordo, não. Eu vivo isso é mentira. Não é assim. E outra coisa, o traficante carioca, a gente não pode comparar, por exemplo, com o traficante colombiano, nem com o traficante... Porque esse cara é um cara... Primeiro que esse cara não é traficante, esse cara é um vendedor de droga. Traficante está no Congresso Nacional, esse é o traficante. Que permite que entre armas aqui dentro, que permite que entre droga. Esses caras estão lá. Esse é o traficante da política, é o traficante da morte. Esses caras, o que é pior? Um cara que vende cocaína, não que eu defenda ele, que vende cocaína no morro, ou um cara que rouba merenda escolar, que desvia merenda escolar, não sei se que não deixa pior, que o remédio melhor, chega. Não, eu sei, horror. não. Quem mata mais? Não, quem mata mais? Um deputado que rouba, que desvia medicamento, ou um traficante? Quem mata mais? Faz a conta. Faz a conta. Júnior. E você que está aí, pensa também e faz a conta. Afinal de contas, você vive isso, está sempre lá, mas o fio da navalha para você, o que é? Você fez algumas perguntas bem difíceis para mim, de verdade. Por que é difícil? Porque quando você perguntou quem é José Júnior, agora o fio da navalha, se eu for pensar com a cabeça da sociedade, eu vivo 100% fio da navalha. Mas eu sinto prazer no que eu faço, eu adoro o que eu faço e não conseguiria fazer outra coisa, né? Já tive proposta para ser secretário, sabe, municipal, estadual, até para ministro já fui convidado. Mas eu não tenho a menor vontade. Então, assim, para mim, viver no fio da navalha é viver a vida que eu escolhi, que eu sou muito feliz, independente do que me aconteça. Você acha que a sociedade brasileira está no fio da navalha, não? Acho, totalmente, ainda mais nesse momento. Que ela é roubada ao longo desses anos todos, em que hoje em dia qualquer planejamento que você tenha feito, você perdeu praticamente, né, a esperança, você perdeu o dinheiro, você perdeu... A pior coisa é você perder o sonho e a esperança. Eu acho que hoje a população brasileira vive isso, né? E acho que esse mal que a gente está vivendo agora vai vir para uma coisa muito boa, que infelizmente não vai ser a curto prazo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que nunca mais a gente vai viver com esses oportunistas políticos que nos roubam, que nos enganam e que nos matam. Porque a violência tem muito a ver com o que esses caras fazem em Brasília. Não tenho dúvida. Meu beijo, muito obrigada, Obrigado viu? você. Adorei ter você bom, aqui. valeu. E o programa de hoje chega ao fim. Te vejo na próxima semana com muito mais Face a Face.